E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo está transmitindo de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro treina nessa quarta-feira à tarde na Toca da Raposa e vai fechar a preparação para o duelo de amanhã, Cruzeiro e Náutico, 8 horas da noite no Mineirão, última partida da temporada 2021, despedida de Ariel Cabral e também de Rafael Sobis. Pela última parcial divulgada pelo clube, mais de 57 mil ingressos para o jogo já foram vendidos, restando então pouco mais de 4 mil entradas disponíveis, principalmente para o setor roxo. A inteira para o anel superior é R$ 80 e para o anel inferior sem mango. E esses ingressos também estão disponíveis naquela modalidade da meia solidária, né? Então por 40 ou 50 reais mais 1 quilo de alimento. E é muito melhor você que está pensando em ir no jogo e ainda não comprou o ingresso, comprar esse ingresso do setor roxo do que ir para a porta do estádio para comprar de cambista, né? Por quê? Você vai comprar por 40, 50 reais um ingresso que era 10 conto. E talvez esse ingresso do setor roxo não seja vendido na bilheteria. E a torcida do Cruzeiro está fazendo esse papel espetacular num jogo que em teoria não vale nada, né? Porque a gente não corre risco de rebaixamento, também não tem nenhuma chance de acesso, mas vale muito para reafirmar mesmo esse amor da torcida pelo clube e passar mesmo uma mensagem não apenas para o Brasil, mas para o mundo, né? Que o Cruzeiro é um clube muito grande, de fato foi derrubado, tá indo para o 3º ano da Série B, mas continua sendo um gigante. E enquanto a gente tiver essa capacidade de mobilização de pessoas em prol do clube, nós vamos continuar sendo sim um clube muito grande e tendo a capacidade de nos reerguer, né? Porque o grande problema que o Cruzeiro pode viver hoje, gente, é o momento em que a torcida parar de se importar. Isso sim pode ser a morte do Cruzeiro, tá? Porque enquanto a torcida do Cruzeiro amar o clube, enquanto esse sentimento existir, vocês podem ter certeza que a gente tem esperança sim. E tomara que o time dê uma boa resposta, né? A gente sabe da limitação técnica dos atletas aí, mas tomara que eles consigam retribuir esse presente que eles estão recebendo, esse abraço que muitos deles talvez nem mereçam, né? Como a própria diretoria não merece, como vários jogadores nos fizeram muita raiva durante todo esse ano, mas ainda assim é bom para que eles entendam um pouco mais o que é o Cruzeiro, né? A chance que eles vão ter no ano que vem ou a chance que muitos desperdiçaram nessa temporada. O Cruzeiro foi punido ontem no STJD com a perda de um mando de campo e multa de 50 mil reais pelo ato racista de um torcedor contra o atacante Jefferson, do Remo. O clube já deixou claro que vai recorrer dessa punição, mas ainda que a gente seja punido e tenha que mandar uma partida fora de Belo Horizonte, o jogo de amanhã tá garantido, tá tranquilo, os ingressos já são vendidos, até porque esse tipo de punição ela é aplicada a partir de 10 dias pra frente, né? Questão de estatuto do torcedor e tudo mais, então o jogo de amanhã, quinta-feira, vai ter a torcida normalmente. Caso a gente não consiga reverter a punição nos tribunais mais pra frente, em algum jogo de competição nacional na próxima temporada, seja Copa do Brasil ou Série B do Brasileiro. E quando a gente analisa o que esse mesmo tribunal do STJD fez na semana passada, devolvendo os pontos pro Brusque, né, num caso de racismo muito mais grave que esse do Cruzeiro, é óbvio que todo caso de racismo é grave, condenável e não pode acontecer, tá? Mas vamos lembrar o que aconteceu no caso do Brusque. Foi alguém da diretoria do clube, no momento em que não podia vender ingresso, não podia ter torcida, que ofendeu um atleta. No dia seguinte o clube vai lá, faz nota oficial, reafirma as ofensas, perde os pontos num primeiro momento, mas a hora que a água bateu na bunda, que o Brusque estava correndo risco de rebaixamento, né? Forças ocultas aí foram lá e devolveram os pontos para eles, absolveram o clube. No caso do Cruzeiro, foi um torcedor, é impossível o clube de futebol que vende ingresso controlar o comportamento de todos os torcedores ou saber se aquele torcedor é um idiota ou não. E a postura do Cruzeiro foi completamente diferente da postura do Brusque, né? Foi de condenar aquela atitude, de procurar o atleta, de procurar o clube que se sentiu ofendido, que na verdade queria mesmo era dar um jeito de recuperar alguns pontos, porque também tá correndo risco de rebaixamento, né? Então quando a gente analisa o que aconteceu em um caso e outro, é totalmente desproporcional. Tenho certeza que se um determinado velho careca fosse torcedor do Cruzeiro e mecenas do clube, o julgamento seria bem diferente, né? Mas enfim,
assim, gente, vamos aguardar, vamos torcer para que o Cruzeiro consiga reverter essa questão, e eu nem acho que punir o Cruzeiro seja um absurdo, até porque a pessoa não foi identificada, e quando acontece esse tipo de coisa, nós, torcedores, temos que identificar quem é o racista desgraçado e levar para a polícia, para que essa pessoa se foda e não o clube. Mas ainda assim, essa desproporcionalidade das punições, que para mim é realmente uma aberração, tá? Tudo bem o Cruzeiro perder um mando de campo pelo que aconteceu e pela pessoa não ter sido identificada, mas terem absolvido o Brusque em um espaço de uma semana, né, é um troço realmente inadmissível. Nesse mesmo julgamento, o atacante Vitor Leque foi punido, pegando 4 jogos de suspensão e uma multa de R$300 por ter ofendido o quarto árbitro. Ele já cumpriu um jogo e não atuaria de qualquer forma contra o Náutico por estar lesionado. Outra situação que eu achei também que o tribunal foi bem desproporcional, né, porque a gente tem visto alguns casos aí de jogadores e de treinadores de outros times até agredindo pessoas envolvidas no futebol e não acontece nada com eles, né? Um jogador do Cruzeiro xingou o árbitro lá, tá errado de xingar? É claro que tá errado, mas 4 jogos por causa de um xingamento, porque mandou os caras se fuder, falou que eles são uns merdas, que eles vieram pra prejudicar o Cruzeiro. E convenhamos que a arbitragem de merda é o que a gente mais tem no futebol brasileiro, nem sei pra que esses caras ficam tão ofendidinhos assim, né? Se eles trabalhassem melhor, eu até entenderia alguma coisa, eles ficarem chateados quando são criticados, mas só fazem bosta mesmo e querem o quê? Querem elogio? Enfim, o Cruzeiro vai tentar certamente aí no tribunal também diminuir essa pena do Leleque. O zagueiro Maicon, de 33 anos, pode ser o primeiro reforço do Cruzeiro para 2022. Ele foi formado na base do clube e teve passagens por Porto, São Paulo, Galatasaray e Al Nassr da Arábia Saudita, que foi o seu último clube. A última partida do Maicon foi no final do mês de maio. Diversos setoristas e portais estão falando sobre essa possibilidade e parece que sim, tá? Existe a hipótese do Maicon voltar ao Cruzeiro, né? Ele que fez apenas uma partida profissional pelo clube lá em 2007, que foi até um clássico contra o Atlético, que a gente ganhou por 2-0, foi a partida decisiva do Campeonato Mineiro. A gente tinha perdido por 4-0 o jogo de ida, e no jogo de volta a gente foi treinado interinamente pelo Emerson Ávila, que meteu um monte de moleque, e se o Luizão não fosse burro de ter sido expulso no primeiro tempo, eu acho que o Cruzeiro devolveria o 4-0 e ficaria com aquele título. Mas ainda assim, o Maicon teve uma bela trajetória lá no futebol europeu, né? Inicialmente ele foi emprestado pelo Cruzeiro ao Nacional de Portugal, teve um bom desempenho e o Porto gostou dele, tentou contratá-lo e levou junto ao Cruzeiro. Na época ele foi envolvido inclusive na transferência que trouxe o Ernesto Farias aqui pro Cruzeiro, tá? E o Maicon se tornou um jogador muito importante lá do Porto, chegou a ser capitão do time, um zagueiro chave ali, e por alguns problemas de temperamento, eu diria, o Maicon veio pro São Paulo na temporada 2016, jogou muita bola num primeiro momento, a torcida do São Paulo gosta dele até hoje, né? Ganhou o apelido ali de God of Zaga, em referência ao personagem do God of War. Depois teve uma queda de desempenho em 2017, acabou sendo expulso de uma forma bem idiota num jogo que causou uma eliminação de Libertadores, se eu não me engano. E um ano depois da sua chegada ao Morumbi, o Maicon foi negociado de volta ao futebol europeu, foi jogar no Galatasaray, teve ali um início bom no clube turco, depois caiu um pouco, foi emprestado aos sauditas do Al Nassr, que depois o compraram em definitivo, e ele ficou por lá até o meio desse ano, quando saiu em litígio do clube. Parece que os árabes não estavam pagando o salário, obviamente o jogador procurou seus direitos e deixou o clube. Ficou aí alguns meses, né, sem jogar em lugar nenhum, tá nesse momento esperando propostas, e tecnicamente eu não tenho dúvida que o Maicon é um zagueiro melhor do que aqueles que estão no plantel do Cruzeiro hoje, até porque os nossos zagueiros, eles são muito ruins, né? Mesmo o Eduardo Brock, que foi o melhor zagueiro nosso na Série B, ele é ruim pra tá com pau. E eu entendo que 99% da torcida esteja muito animada com esse retorno. Eu também acho que seria sim uma boa contratação, dependendo dos valores envolvidos no negócio. Pode achar que o Maicon hoje vai ser um puta de um zagueiro, considerando a idade avançada, o período de inatividade e o fato dele estar aí há pelo menos 3 temporadas jogando em ligas que não são muito competitivas. Lá na Arábia Saudita, por exemplo, ele fazia algo em torno de 20, 30 jogos por ano. O batido do futebol brasileiro é muito diferente, né? E eu acho que ele é um jogador interessante por essa questão de ser um zagueiro muito agressivo, um cara que tem um espírito de liderança, né? E que consegue orientar bem outros jogadores. Eu acho que nesse ponto, se o Maicon vier, vai ser sim um nome muito interessante. Mas como é sabido, para o Cruzeiro contratar o Maicon ou qualquer outro jogador, primeiro a gente tem que pagar o transfer ban, algo na casa de 14 milhões de reais. Então, até esse momento, eu não tô vendo nenhuma movimentação efetiva, né? E de onde vai sair esse dinheiro para pagar o transfer ban e a gente poder trazê-lo. E como eu não vejo o jogo do Maicon há muitos anos, há
última vez que eu lembro de ter visto ele em campo foi numa partida pelo Galatasaray, e isso já deve ter tranquilamente uns 2 ou 3 anos, acho difícil avaliar. Tava procurando alguma coisa nas estatísticas e me chamou a atenção que nessa última temporada que ele jogou lá na Arábia, ele jogou 18 partidas e cometeu 3 pênaltis. Eu não achei os lances efetivamente para saber se foi alguma coisa circunstancial de jogo ou se ele realmente parece ser um zagueiro que tá, digamos assim, perdendo um pouco o tempo de bola, né? Que é uma coisa que acontece com muitos jogadores quando chega numa idade mais avançada. Mas traçando aí uma base de comparação com aqueles zagueiros que a gente teve nessa última temporada, especialmente o Ramon e o Rodolfo, né? Que tiveram algumas atuações aí realmente assustadoras. O Léo Santos não brilhou, mas também não foi um jogador a comprometer tanto assim. Então é natural que seria bom a gente ter um zagueiro para chegar e subir o patamar do time. O Maicon, em tese, pode ser esse cara. Mas eu não vou ficar criando expectativa sobre essa contratação justamente porque entendo a dificuldade do negócio, né? O Maicon é um jogador com um salário bem alto e completamente fora da realidade de qualquer time que estará na Série B, e se ele vier pro Cruzeiro é porque o atleta também certamente topou fazer aí algumas concessões, né? E vamos ver quais seriam as condições, o tempo de contrato, porque hoje, gente, o Maicon, ele é uma incógnita. É um caso parecido com o do Rômulo, por exemplo, com a diferença que eu acho que tecnicamente o Maicon foi, de fato, um jogador muito melhor na sua posição do que o Rômulo. Nunca achei que o Rômulo tenha sido grandes coisas, por mais que ele tenha conseguido em determinado momento chegar a jogar até na Juventus. E sobre a permanência de Luxemburgo, tudo está encaminhado para ser fechado até o fim de semana. É o treinador que está contatando atletas e ele já adiantou que quer a renovação por 2 anos, porque ele quer subir o Cruzeiro de divisão e treinar o clube na Série A em 2023. E aí a gente tem que torcer ainda mais para que dê tudo certo com o comando do Lucha, porque se porventura a coisa não caminhar bem, um contrato de 2 anos envolve naturalmente uma multa rescisória ainda mais alta se você quiser demitir esse cara. E particularmente não vejo 2 anos de contrato para o Vanderlei Luxemburgo como uma boa ideia, simplesmente porque há quantos anos o Luxemburgo não faz de fato um grande trabalho? Qual a garantia que a gente tem que ele vai fazer um grande trabalho no Cruzeiro no ano que vem? Eu não tenho nenhuma, tá? E tenho, inclusive, muitas dúvidas. Mas hoje o Cruzeiro se colocou numa condição que parece ser até refém aí de certos personagens, né? E o Luxemburgo é mais um desses. Então, o que vai nos restar é torcer para que dê tudo certo mesmo. Por fim, o Cruzeiro informou que o volante Matheus Neres apresentou alterações pulmonares e esteve internado no Hospital Mater Dei no último fim de semana. Ele vai retornar gradualmente às atividades de jogador profissional e será acompanhado nos próximos meses. Esse é um atleta que a maioria de nós cruzeirenses não gostaria que estivesse no plantel no ano que vem. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022 e por causa desse problema, até pela forma como foi feito o comunicado do Cruzeiro, imagino que ele vai seguir no clube, pelo menos até que seja concluído esse tratamento. E tem uma questão, né? O Matheus Neres testou positivo em agosto para Covid e eu imagino que tenha ligação entre os fatos, né? A Covid e essas alterações pulmonares. Pode ser uma sequela, mas eu não sou irresponsável de afirmar que isso é uma decorrência, porque eu não sou especialista na área, eu não sei bosta nenhuma, eu sou completamente leigo. E aí você pode perguntar, será que o Matheus Neres tinha algum problema desse tipo desde o início da temporada e por isso ele não consegue entrar em forma, não consegue jogar bem pelo Cruzeiro? É outra coisa que eu não sou capaz de afirmar, né? Só médicos podem falar sobre isso. Mas eu acho que não tem ligação. Acho que o Matheus Neres jogou mal no início do ano, é por ruindade mesmo, por falta de qualidade, por essa dificuldade que ele tem para entrar numa boa condição física, tá? Não vejo ligação entre os fatos, até porque desde que o Neres testou positivo para Covid, que foi em agosto, ele nem foi relacionado para nenhuma partida. Todos os jogos que ele fez foram enquanto ele, em tese, esteve 100% fisicamente, né? Então vamos aguardar agora, torcer para que o atleta se recupere plenamente, fique beleza, seja para jogar no Cruzeiro ou para jogar em qualquer outro lugar. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!